Olá você, amante do futebol da capital catarinense. Começa hoje um novo podcast, um novo meio de informação, de debate, de entretenimento para os amantes do futebol da capital, torcedores de Avaí Figueirense. Começa hoje o Clássico em Debate, uma proposta diferente que busca trazer novos jornalistas, jovens jornalistas, alguns já com experiência, outros começando na área, para falar dos assuntos dos dois times da capital. E para esse episódio, o primeiro episódio, a gente tem a presença de Lucas Fagundes, Matheus Fidelis e Renan Schlickmann. Então, para começar a apresentação, com Lucas Fagundes, uma boa tarde para você. Eu queria que você se apresentasse, falasse logicamente seu nome, que eu acabei de já falar, Lucas Fagundes, mas o que você faz e qual é a sua torcida? Boa tarde, Alan. Boa tarde, Matheus, Renan. Bom, eu sou economista, né? Meu nome é Lucas Fagundes. Trabalho na área, mas não trabalho na área, trabalho mais na área de tecnologia da informação, já há mais de 10 anos. Sou alvinegro, longa data aí de torcida aí desde 18 anos indo no estádio. Sou um amante do futebol, né? De acompanhar bastante, de sempre estar focado nas notícias e tentar sempre buscar ter uma análise em relação não só ao que tange ao Figueirense, mas também ao futebol da capital, futebol nacional, etc. Valeu, Lucas, seja bem-vindo à nossa equipe. Passo agora a palavra a Matheus Fidelis. Um bom dia para você, Fidelis. Olá, Alan. Obrigado aí pela recepção. Também dou meu oi aí para o Lucas e para o Renan. É um prazer participar do projeto. E eu, na verdade, eu não sou jornalista, né? Também, que nem o Lucas, eu faço essas atividades mais de forma amadora, né? Inclusive, aí nesse período de quarentena eu venho participando da equipe da MFTV, que é um canal de internet que estava transmitindo os únicos campeonatos de futebol acontecendo no mundo, e eu sou havaiano, e também, desde pequeno, né, frequento a ressacada e também convivo aqui com o futebol da capital. Valeu, Matheus. Muito obrigado. E para encerrar a nossa equipe, Renan Schlickmann. Boa tarde, Alan. Boa tarde a todos os colegas, o Lucas e o Matheus. É uma satisfação estar participando aí dessa equipe. E, como já adiantaram aí, Renan Schlickmann, eu sou jornalista de formação, atuei aí por algumas veículos de comunicação da capital, Rádio Guarujá, a Rádio Record, SBT, enfim, já tive uma experiência, até o extinto portal InfoEsport, que justamente abordava a dupla Avaí Figueirense. Enfim, e hoje, atualmente, sou assessor de imprensa do senador Espiridião Amin, que também é havaiano. Então, meu chefe é havaiano e eu também frequento o estádio da Ressacada há um bom tempo, desde o início da década de 90, um pouquinho já mais idade em relação, eu acho que a turma aí. Valeu. Valeu, Renan. E quero me apresentar também. Meu nome é Alan Aguiar, também jornalista, ainda não atuante na área, e sou um dos integrantes aqui do Clássico em Debate, como os meus colegas de mesa. O programa de hoje, o programa inicial, não tem como falar da pandemia de coronavírus. É impossível que a gente comece o programa sem falar de algo que parou o futebol mundial. Lucas Fagundes, para começar, como é que está, primeiro, a sua vida em relação ao coronavírus? O que mudou na sua vida particular? Bom, em relação à minha mudança de rotina, né, eu segui, na verdade, a minha empresa que eu trabalho em tecnologia, então eu trabalho mudou um pouco em relação a não estar interagindo com os colegas, etc. Mas o trabalho que continuou full time, né? Só o futebol aí que realmente toda essa rotina de saída realmente foi diametralmente oposta, né? E mudou muito a rotina minha e acredito de todo mundo, né? Contar ainda que estamos sem o nosso querido futebol, nosso companheiro aí. Mas, enfim, mudou em relação a trabalho, mudou tanto, mas mudou nos outros pontos aí da vida. Matheus Fidelis, como é que está a tua vida e a impressão
princípio aí dessa parada do futebol? Bom, Alan, a minha vida acredito que esteja bem monótona, não tem como ser diferente, né? Até porque eu sou estudante da UFSC e a universidade ela parou com todas as atividades, então eu não tô tendo que fazer aula à distância e também eu não estava fazendo estágio nem nada, então não tá rolando o home office também. E bom, eu aproveitei a quarentena para meio que tocar, né, outros projetos pessoais meus que eu tinha. Basicamente agora eu estou vivendo de transmitir futebol da Nicarágua e da Bielorrússia. E tenho muita saudade do futebol brasileiro e catarinense, acredito que todo mundo tenha, né? E nesses últimos tempos até parei assim de acompanhar o Avaí, até esqueci um pouco, mas como a gente vai dar início ao nosso projeto aqui, tem que realmente voltar a ficar inteirado aí nas situações que estão ocorrendo. E você, Renan, seu depoimento? Então, pegou todo mundo de surpresa, né? Também aí estou sofrendo com as consequências, mas graças a Deus a gente é privilegiado, né? Em relação a muitas pessoas que estão sofrendo, né? Até passando fome, enfim. Mas a minha rotina do dia a dia basicamente, pelo menos num período, eu estou na casa do senador, porque a gente acompanha as sessões do Senado Federal. Inclusive, no sábado agora está tendo uma votação importante. E a gente acaba dividindo a mesa aqui também de casa com a esposa, que também está em casa, trabalhando em home office, e a gente está se virando como pode. Como foi falado, também, como a gente sente falta do futebol, né? A gente vem acompanhando aí alguns jogos da época da Copa do Mundo com Pelé, e a gente vai aprendendo um pouco mais do futebol brasileiro, esse é o lado positivo, né? A gente vai aprendendo um pouco mais do que foi o nosso futebol e por que tanto falam que o Pelé é realmente o rei do futebol, mas é só um destaque do cara que eu nunca imaginei, eu ouvi falar, mas o cara que, para mim, olha, um dos maiores nos jogos que eu vi, o Jairzinho. Não sei se vocês acompanharam aí pela Sport TV. Tivemos uma pequena queda da voz ali do Renan, mas complementando o que ele vem dizendo, né, as TVs abertas e fechadas do país que transmitem futebol, continuam transmitindo futebol com jogos da Copa de 70, 94, 98, né, 2002, a gente teve vários jogos na Rede Globo dos títulos brasileiros, inclusive amanhã tem um outro jogo da Copa das Confederações. Então a gente acaba dando a nostalgia, né? Ficamos saudosistas com um futebol de qualidade, principalmente da década de 70 ali, que aquele time de 70 voava de um jeito diferente dos outros, enquanto os outros times pensavam que estavam jogando futebol. O Brasil, à época, estava alguns anos à frente, né? O futebol com toque de bola com altíssima qualidade, enquanto os outros times ficavam correndo atrás do Brasil de alguma maneira sem conseguir achar a bola. Agora, vindo para o futebol da nossa capital, Avaí e Figueirense com certeza também foram pegos de surpresa e tiveram que rever as suas ações e principalmente o planejamento financeiro, que é o que mais aperta os clubes do futebol, principalmente o Figueirense, que tem o aporte financeiro bem menor do que o Avaí nesse momento do ano, né, da temporada, das últimas temporadas. Então, Lucas, queria que tu comentasse um pouquinho sobre como está a posição do Figueirense. Eu também tenho algumas informações para a gente levantar, falando um pouquinho da parte do Figueirense, como isso pode prejudicar o clube já com tanta dificuldade financeira. Bom, essa crise aí do coronavírus impacta, como a gente está colocando, em todo mundo, né? Todos os nichos econômicos, e o futebol não é diferente. Acredito que todas as equipes do mundo inteiro terão impacto, e o Figueirense tem um caso aí muito específico em relação aí a esses problemas todos aí. Não só a parceira, claro, que ficou, mas a gente não pode aqui colocar só na conta da parceira, então todos os desmandos aí financeiros desses últimos anos. Mas se tem a expectativa de uma diretoria nova trazendo toda aquela lembrança positiva da época do Paulo Prisco, que foi agora pela figura do Norton, mas a gente sabe que o Paulo Prisco tem a sua influência, acaba tendo esse baque complicado, né? A gente sabe aí que os salários, pelo menos aí de vencimento março, foram pagos em abril,
mas não se tem aí a certeza, até se você tiver outra informação, que isso vai ser executado agora em maio. E pensando na perspectiva aí de médio prazo, de curto, médio prazo, a coisa só piora. A gente tem aí as receitas com um cenário nebuloso, como até acho que o Batistotti fez uma entrevista aí, que é o presidente da Associação de Clubes, né? Uma entrevista na CBN, colocando que até podem ter a possibilidade de devolução de dinheiro em relação a produto não entregue. Talvez eles tenham colocado para influenciar, para forçar um pouco, mas enfim, a gente tem um cenário muito negativo, porque tem patrocinadores que ou já saíram ou não estão mais fazendo os pagamentos, são a de bilheteria que não chega, alguns sócios que são impactados também pela crise financeira e acabam tendo que optar em alguns casos. A gente tem um cenário bem complicado, pensando aí no norte de pelo menos no próximo mês, mês e meio, não voltar, com torcida mesmo, talvez não antes de setembro. Alguns falam até não esse ano, mas a gente tem um cenário bem complicado para um clube que está buscando sair do fundo do poço em relação à finança. O Figueirense fez umas contratações na esfera administrativa, né? O ex-jogador Luciano Sorriso, o ex-meia, voltou, na verdade, ao Figueirense depois de muito tempo, depois de aposentado. Teve uma passagem lá como executivo de futebol no Santa Cruz, bastante criticado lá pela torcida do Santa Cruz. Mais torcedor a gente, né, não tem que medir a questão da crítica, mas ele foi bastante criticado lá e vem com inexperiência, né, como dirigente, não tem uma inexperiência, mas com carta branca do presidente Norton Bopré para tocar essa área executiva do futebol do Figueirense. E o Fernandes, é o grande ídolo da torcida, continua dentro da diretoria, mas agora exercendo um novo cargo mais próximo ao presidente, quase como um assessor do presidente, para tentar movimentar, trazer novos patrocinadores. Então ele vai ter um tocante diferente da parte efetivamente do futebol de campo. Mas como o Lucas falou, concordo plenamente com ele, Lucas. É difícil um clube que já estava mal das pernas financeiramente, vinha tropeçando já há alguns anos financeiramente, conseguir se manter sem mais demissões. É uma dificuldade ainda maior do que o Avaí. Com certeza, a gente sabe que o Avaí, apesar de ter uma folha que é mais que o dobro do Figueirense, tem uma estrutura muito mais financeiramente saneada. Enfim, o Batistotti fez um bom trabalho nesse sentido. Até esse ponto, enfim, a minha opinião, na verdade, você citou do Luciano Sorriso, a questão campo, a questão de prognóstico de campo, ela acaba até diminuindo, né? A gente tem muito mais a preocupação com a parte econômica de voltar, a questão sanitária, tem uma série de pontos, o campo acaba até diminuindo nesse cenário. Mas pensando em perfil, eu não vejo, claro que a gente não tem informações internas, né, do Santa Cruz, a torcida critica, a gente sabe que o trabalho no gerente de futebol, N nuances, e se chega a 10% para fora é muito. Mas eu não os vejo, até pela época de atletas, tanto Fernandes quanto Luciano Sorriso, não vejo como perfil de quem seguraria o vestiário de uma forma diferente. Eu pensaria num outro perfil aí de profissional, ou até das habilidades emocionais, né? Com um pouco mais de vibração, enfim. Ou mais não o Márcio Goiano em si, alguém como o Márcio Goiano, alguém como outros jogadores, uma postura um pouco mais firme. Mas claro que tem que deixar trabalhar. Perfil motivador, né? Você quer dizer, né? Aquele perfil que balança o vestiário, joga para cima, né? Traz foto da família, todo aquele para botar o brilho do atleta mais para cima, né? Também isso, e acho que também de ter um perfil que complemente a da comissão técnica. Eu não vejo ninguém que tenha essa possibilidade de balançar, de fazer algo novo, fazer uma personalidade diferente, ele complemente o que se tem hoje, que é muito técnico, é muito sério. O Gugu, claro, é um profissional novo,
O Cabral também já tem alguns anos ali, ele tá na comissão, mas talvez alguém tivesse um pouco mais de cancha, enfim, tivesse uma energia um pouco diferente. Mas claro que tem que esperar ele trabalhar e fazer os melhores resultados também. Matheus Fidelis, as informações do Avaí não são muito diferentes, né? A dificuldade do dinheiro entrar, porque o dinheiro não vai entrar, e é um clube que vinha num viés de crescimento, principalmente no Catarinense, com os últimos resultados, né? É isso aí, a situação ela não é positiva para nenhum clube, né? Mas falando do Avaí, até que eu tô notando que o Avaí tá tentando tocar a situação do jeito que pode, né? Inclusive, tá rolando um movimento interno no clube para comprar, né, testes rápidos de coronavírus, porque o Avaí ele tá interessado em, no mais rápido possível em retornar às atividades de treino, né? E, inclusive, os jogadores continuaram treinando no período de férias, na verdade, né? Porque foi decretado uma férias até o dia 1º de maio, até ontem, no caso. E ela acabou, né? Entre aspas, ela acabou. Só que mesmo assim não vai continuar sem atividade nenhuma, porque agora está tendo um pedido de liberação de treinamentos para o governo de Santa Catarina, já que o pedido de retorno do campeonato foi negado. Acho até que a gente pode tocar nesse assunto daqui a pouco, né? E o Avaí, assim, ele é prejudicado como todos os outros clubes, mas até que tá conseguindo se virar bem com as armas que tem, conseguindo fazer os jogadores treinar a parte física em casa, através de monitoramentos ali por vídeo e por um aplicativo próprio que o departamento de tecnologia do Avaí montou. Então, claro que é prejudicado, mas até que a situação não tá tão alarmante assim pro Avaí. Renan Schlickmann, as tuas impressões sobre o momento do Avaí dentro do coronavírus? Olha, como o Matheus falou, eu acho que o Avaí está fazendo um papel muito importante, até de conscientização. Claro que o Avaí tem à frente do seu departamento médico um profissional à altura, que é o Dr. Luiz Fernando Funchal, que inclusive vem, né, acompanhando dentro do futebol brasileiro toda essa situação. E, inclusive, essa questão dos testes, o Avaí está buscando a solução que fique melhor, né, para os atletas, né, fazendo a questão também do acompanhamento de treinamento. Até essa semana, o presidente em exercício, Amaro Lúcio da Silva, ele fez um vídeo agradecendo a torcida do Avaí, que boa parte se manteve sócio do clube, apesar da dificuldade que a gente tem em questão financeira. O Batistotti, o presidente do Avaí, ele deu até uma entrevista para a CBN essa semana, e ele disse que saíram cerca de 200 torcedores do Avaí por não poder pagar, né, a questão de sócio, e claro que fica a preocupação, mas a boa parte acabou conseguindo, né, permanecer. É uma situação muito... algo histórico que a gente está vendo, né, no futebol, não só no futebol brasileiro, tanto que no futebol holandês o campeonato já se encerrou. Então, acho que dentro da possibilidade, eu acho que o Avaí está fazendo um trabalho muito correto. Eu vejo que tem o acompanhamento do técnico Rodrigo Santana, e a gente segue ele nas redes sociais e vê que ele está fazendo um trabalho de acompanhamento com os atletas. Então, acho que esse período, tomara que passe logo, né, até para que todos possam voltar a praticar o futebol, e também a questão, né, dos patrocínios que continuem, porque uma hora os patrocínios também vão ter que abandonar, até porque não tem retorno. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o Avaí, tanto o Figueirense quanto o Avaí, estão fazendo o que se deve fazer. Uma preocupação grande fica até por conta do Criciúma, né? Demitiu 32 funcionários, então é uma situação complicada. Tem outros clubes que nem tem calendário até o final do ano, então estão nessa situação aguardando a volta do Campeonato Catarinense. Agora vai ter que ter o bom senso do governo do estado, mas a gente tem que seguir uma série de protocolos. Mas vamos ver como é que vai acontecer. Acho que a partir da semana que vem agora, a gente já tem uma ideia. Pelo que o Batistotti disse na entrevista à CBN, ele está bem positivo que segunda-feira a gente tem uma posição mais
positiva do governador Moisés. A gente teve um requerimento enviado pela Associação de Clubes, né, com assinatura de todos os clubes junto com a federação também, solicitando o retorno das atividades de treinamento e jogos a partir do dia 17 de maio, que foi negado pelo governador Moisés, como bem disse o Renan. É uma situação que não é boa para ninguém no Brasil de maneira geral. Não há nada de positivo a ser levantado, né? Apenas a tentativa de se manter um trabalho sem que haja demissões em massas, para que os clubes consigam se manter de alguma forma. Matheus Fidelis, por favor. Então, falando sobre alguns detalhes ali sobre o guia médico, que foi o documento, né, para tentativa de retomada do futebol catarinense, que foi negado pelo governador de Santa Catarina, ele foi inclusive elaborado pelo médico do Avaí, o Luiz Funchal, e acabou que agora o futebol está proibido em Santa Catarina, pelo menos até 31 de maio, a não ser que haja uma reviravolta aí na decisão do governador. E, inclusive, nem treinos foram liberados ainda. Apesar de que o governador ele emitiu um decreto permitindo atividades ao ar livre com distância de 4 metros. Então, por exemplo, alguns esportes como o vôlei, né, práticas de vôlei amadora mesmo, né, foram liberadas. Só que os treinos físicos de futebol para os clubes ainda não foram. Eu acho que é por isso até que os clubes estão tentando essa retomada dos treinos, porque eles podem usar esse argumento, né, na manga, de que se pode liberar atividades ao ar livre de recreação, por que eu não posso então realizar treinos físicos separados com meus atletas, com um grande controle de distância, de higienização, né? E até resumindo um pouco sobre o documento guia médico, para quem não ficou por dentro do que foi pedido, né? Basicamente, os clubes falaram que eles iam realizar testes rápidos para famílias de jogadores, comissão técnica, iam realizar medições de temperaturas. Os atletas iam ter que seguir à risca o protocolo de transporte, que eles iam ter que ocupar duas poltronas cada atleta, e também somente 2 atletas em fileira. Inclusive, assim, ia ter um ônibus só para os atletas, um outro ônibus só para a comissão técnica, né? E também somente eles iam ter que sair vestidos de casa, com a roupa do jogo já, e depois eles mesmos iam voltar para casa usando a roupa do jogo, né? Até um pouco estranho, mas era meio que essa adaptação que eles estavam solicitando aí à Federação Catarinense e ao governo do estado, né? E agora o seguinte, né, pessoal? Se vai liberar vôlei e basquete, como é que o camarada vai conseguir guardar 4 metros de distância de uma pessoa para outra? Porque, eu jogo vôlei, jogo basquete, tem contato físico também. O vôlei, obviamente, tem a rede, mas ainda assim, quem joga na rede está a 10 centímetros, 15 centímetros do colega que está do outro lado da rede. Ou vai ser disputa de saque, ou não vai estar dentro desses 4 metros. Então, os clubes, nesse sentido, têm total razão de solicitar o treinamento com espaço também da mesma maneira. Pode falar, Matheus. Não, eu só dizer que eu concordo contigo mesmo, que é estranho, até porque, por exemplo, como é que tu vai... É engraçado que no decreto especificou assim, por exemplo, atividade de basquete, somente com 2 jogadores. É um negócio meio estranho, tipo, adianta tu emitir um decreto liberando atividade de recreação com tanta limitação assim? Eu acho que é um decreto até meio inútil, para falar a verdade, porque até parece que se 2 pessoas saírem para jogar basquete, elas vão realmente respeitar esses 4 metros de distância. Os caras, na hora, vão jogar como se nada tivesse acontecendo, né? Renan, pode falar, Renan. Então, até falando dentro desse assunto aí, a questão do decreto, eu tenho amigos que são empreendedores aqui em Florianópolis, que tem a Arena Beach, que faz o trabalho com beach tênis, vôlei de praia. E essa semana foi algumas autoridades lá, pessoas ligadas à Defesa Civil, enfim, interditaram a arena lá fica no bairro Córrego Grande, e o espaço é amplo, é arejado, é aberto, e eles proibiram o jogo de beach tênis.
Só que, pô, o beach tênis, num lugar arejado, que são 4 atletas, um do lado, 2 de um lado, 2 de outro, não podem. Por exemplo, o cara que vai, barbearia, por exemplo, que tem contato com a pessoa num lugar fechado, eles liberam. Então é bem complicado, né? Qual é o critério que as autoridades estão tendo? Agora, é lógico, eu não queria estar no lugar agora de nenhuma autoridade, como governador, como prefeito, porque é uma situação muito complicada. Tu diz sim uma coisa, não a outra, então é uma faca de dois gumes, mas é bem complicada essa questão de critério mesmo. Concordo plenamente contigo, Renan. É bem complicado mesmo todos os critérios. Nossa equipe vai ficar acompanhando os detalhes de Avaí e Figueirense dentro do coronavírus. Queria passar a palavra para cada um novamente dar o fechamento desse assunto para a gente partir para a nossa segunda pauta desse programa de estreia. Lucas Fagundes, é contigo. Bom, só complementando aí, realmente, o que vocês estão colocando, acho que trouxeram em todos os pontos, mas como o Renan colocou, o Matheus também, e você também pontuou, de critério é muito complicada, né? Me parece aí que é um apanhado aí de pressões de N pontos, N setores aí da sociedade, e acaba trazendo algumas coisas que são realmente complicadas de entender, como é de tu ter uma barbearia funcionando, uns outros serviços aí que não estariam também, que poderiam ter menos impacto. Mas como vocês colocaram, realmente é uma posição complicadíssima, né? Tem aí todo um problema muito sério nas mãos. Bom, em relação à dupla da capital, relativamente ao Figueirense, eu acho que agora houve também a troca aí da Secretaria da Saúde. Essa semana aí provavelmente se tenha novidades, e o Avaí mandou até trazer todo mundo voltar para Florianópolis, né? Expectativa provavelmente um pouco mais certa de que tenha alguma novidade um pouco mais importante aí nas próximas semanas, pelo menos, em relação a esse retorno mínimo às atividades dos atletas físicos, né? Então a gente aguarda aí que realmente se tenha aí a melhor definição para não se ter nenhum tipo de problema por pressão, um problema mais sério lá na frente, né? E claro que também tem o componente assim, ele não quer ser o primeiro, com certeza, a liberar. Acho que realmente isso vai ser em consonância aí com outros estados, né? Ser o pioneiro, provavelmente. Valeu, Lucas. Concordo plenamente com você nas suas palavras. Matheus Sidelli, seu fechamento desse assunto, por favor. O fechamento desse assunto é que agora tem que aguardar o parecer do governo sobre essa nova proposta dos clubes para que sejam retornados os treinamentos, né, pelo menos. Também fizeram mais uma cartilha de medidas que vão ser adotadas para poder fazer o retorno dos treinos. E, inclusive, o presidente Batistotti, ele já mandou, ele já está pedindo para os jogadores voltar para Floripa, porque ele tem convicção de que assim que os testes rápidos chegarem à ressacada, que a diretoria está aí em busca desses testes rápidos de coronavírus, assim que os testes chegarem, a intenção é da retomada imediata dos treinamentos. Renan. Então, para finalizar esse assunto, a gente não abordou um outro ponto, né? Liberou treinamento, voltou, daqui a 20 dias voltam os jogos. E aí, portão fechado, né? Uma outra situação que vai prejudicar os clubes, principalmente questão de receita, ainda mais se tratando de fase final de campeonato catarinense, né? Que é jogo de ida e volta, então sempre tem um público muito maior do que a primeira fase. Então, é outro ponto que os clubes vão ter que, como diz a nova época, vamos ter que se reinventar, tem que buscar algumas alternativas para que eles consigam trazer questão de renda, né? Seja questão de patrocínio, quem sabe fazer eventos musicais, quem sabe antes dos jogos, para chamar o patrocínio para fazer via YouTube, como hoje está rolando muitas lives. Então, é um momento, pessoal, de reinventar. Quem não se reinventar hoje, e o futebol não está fora disso,
vai ficar para trás. Matheus, pode falar. Então, falando sobre essa questão de receita dos clubes, inclusive os 20 clubes da Série B, eles entregaram uma carta assinada para a CBF pedindo um aporte, né, de 60 milhões de reais, que seriam divididos igualmente pelos 20 clubes. Eu já não sei se essa divisão ela é a correta, né, realmente não sei opinar. E seria um recurso tirado do legado da Copa, não é a página, tá? Legado da Copa não tem nada a ver com legadão. É realmente é meio que um programa que a FIFA tem junto aos países que já foram sede de Copa do Mundo para investir em infraestrutura e essas coisas. Então, o Brasil ele meio que tem direito a receber essa grana da FIFA e a CBF ela poderia usar parte desse dinheiro para dar esse aporte financeiro aos clubes da Série B. Já estenderia também a Série C, a Série D, porque olha, continuando do jeito que está, muito clube no Brasil vai fechar as portas, infelizmente. E pior parte disso é que não tem muito para onde correr. Não temos muitas opções favoráveis, a não ser que saia uma vacina mais rápido possível, que também não é uma previsão muito favorável, para a gente conseguir imunizar as pessoas o mais rápido possível. Então, meio que não tem muito um caminho favorável para frente, não. Fechando esse assunto, vamos partir aí para o segundo assunto para a gente fechar o programa inicial de hoje. Marquinhos Silva anunciou a sua aposentadoria dos gramados. O zagueiro que passou por Avaí e Figueirense, na verdade não é o contrário, Figueirense e Avaí, jogou também lá no Corinthians, teve sua ascensão ao futebol nacional no Corinthians, depois de uma passeada pelo mundo, até passar pelo Figueirense. Lucas Fagundes viu Marquinhos, né? Só Marquinhos na época do Figueirense, viu Marquinhos jogar, a sua opinião? Marquinhos Silva foi um zagueiro bastante importante para o Figueirense, né? Ele chegou até para ser reserva lá em 2014. Tinha uma carreira que começou muito bem, né? Ele era visto como uma joia aí no Corinthians, foi campeão sub-17, foi de seleção de base, e acabou aí sucumbindo na transição, que é sempre complicada, ainda mais em clube grande. Talvez realmente ele não tivesse esse potencial para ser titular em clube grande, e rodou, né? Teve aquele problema com o Tevez, rodou para Galo, para Turquia e voltou para clubes menores. Aqui chegou no Figueirense e conseguiu aí rapidamente, em questão aí de 2, 3 meses, se adaptar e virar realmente titular. Acho que foi ali mais pro final do Catarinense, começo de Série A, que ele começou a jogar. E aí realmente fez uma boa dupla ali com o Thiago Heleno, principalmente em 14, 15 ali, que foram uma dupla bastante importante, talvez a melhor nos últimos aí 15, 20 anos do Figueirense. Talvez acho que só o Goiano e Kleber tenha sido mais simbólica para a torcida do Figueirense, e acabou tendo problema com lesão. Também já estava chegando a parte ali da 35 anos, 34, ele teve problemas com lesão, chegou no final com um problema do doping, aí ele teve um problema muito grande, a situação, que ele teve que provar sua inocência, acabou provando, foi bastante interessante, e voltou em 2017, aí voltou, o time também não estava bem, mas ele voltou muito mal, e aí o Figueirense ainda conseguiu se escapar aí da Série C, mas aí ele acabou sendo liberado. E aí foi pro Avaí, né? Enfim, aí seguiu a sua carreira. Eu achei um jogador sempre importante, né? Foi capitão em algumas oportunidades, foi campeão catarinense. Seguiu sua carreira, né? Tem torcedor aí que não gostou da postura dele, saiu, mas eu entendo que é uma questão profissional, e aí ele foi importante também no Avaí, claro que menos, né? E o pessoal, o Matheus e o Renan podem comentar, mas ele foi um jogador único aí na década de 10 no Figueirense. A única coisa que eu entendo, Lucas, a parte profissional do atleta, né? Onde tem oportunidade de jogar, o cara vai jogar. Só que eu sempre fico com um pé atrás, na verdade, isso com todo atleta, né? O atleta de futebol, quando ele jura amor a uma camisa, que bate no peito, briga com o adversário, ele vai criando uma identidade com o clube que não se desfaz assim da noite para o dia. E logo no ano seguinte, de 2017, mesmo com o contrato finalizado, né, não renovado, ele ir para o Avaí,
querendo ou não, eu falei que nunca ia sair daqui, ou então, né, que esse era o clube que eu ia encerrar minha carreira, e ainda assim vai para o grande rival. Não sei se ele não tinha outras oportunidades, outros clubes onde ele poderia ir com um salário igual ou talvez um pouco a menos. Porém, ele vai para o Avaí, isso, claro, gerou um desconforto muito grande na torcida do Figueirense, né, tido por todos aí como virou a casaca, né, o Marquinhos, que virou Marquinhos Silva. Pode falar, Lucas. Só complementando, também a gente tem uma questão bastante importante aí. Também houve 5 meses aí de gap aí entre a saída, né, até o ano de contrato, e ele ser apresentado no Avaí. Ele até comentou que ele treinava com um preparador físico que treina o filho do Marquinhos, e que isso acabou, o Marquinhos Santos, no caso, isso acabou aproximando. Eu entendo como normal, né? Claro que teve aquele problema lá no Clássico, que a torcida xingou, ele teve aquela reação, mas eu acho que no âmbito geral, na minha opinião, ele foi profissional em ambos. Só um último ponto, eu concordo contigo, que o futebol só é isso por causa da torcida, né? Não é meramente uma empresa saindo de uma empresa para outra. Ganha aquele salário, só tem aquela visibilidade porque tem torcedores que se importam. Só que isso é um ponto realmente a se levantar. Na minha opinião, eu não acho que ele tenha agido errado. Ele até sofreu um pouco ali com e Elefante, enfim, por N motivos, a questão de vestiário, isso também contribuiu para ele sair, mas eu acho que tecnicamente ele já não estava também contribuindo. Eu entendo como normal, tanto a saída, já de complicado, quanto ele optar aí por outro clube, enfim, que é da mesma cidade, que no caso é o rival. Mas é que segue é profissionalismo. Finalizando a passagem pelo Figueirense, o Marquinhos jogou lá de 14 a 17 com 133 partidas e 11 gols. Matheus Fidelis, ele vai para o Avaí. O que acontece, meu amigo? Bom, Alan, o Marquinhos Silva ele teve uma passagem boa até pelo Avaí no ano de 2018, quando ele chegou para disputar a Série B, que o Avaí acabou tendo acesso. Ele fez boas partidas, nada espetacular, mas ele sim contribuiu. E no ano de 2019 ele teve atuações que eu prefiro nem comentar, né? Mas claro que não foi só ele, o Avaí em geral, né? O Avaí como um todo foi lamentável. A dupla de zaga, inclusive Betão e Marquinhos Silva, quando eles jogavam juntos, era tenebrosa. Esses dois eles tiveram um desempenho melhores no Avaí e em anos anteriores da carreira. Em 2019 eles foram terríveis, né? Então, assim, é um jogador que ele teve sim sua importância naquele acesso do Avaí, mas não deixa saudade para mim. Inclusive, ele não tem muito a minha simpatia. E eu queria dar até um parecer sobre o que vocês estavam discutindo da saída dele do Figueirense. É que teve aquele caso lá de doping dele, né? Que ele, inclusive, conseguiu provar a inocência dele. Eu acho que ele acabou se sentindo um pouco abandonado, né, pelo Figueirense, e eu acho que ele foi pro Avaí por uma questão mesmo de conveniência, ele já tinha a vida dele aqui em Florianópolis, ele parece gostar muito da cidade, já ter realmente uma vida aqui, né, se adaptado à cidade, então ele preferiu continuar na cidade e foi para quem abriu as portas para ele, né? Então, eu vejo como normal até a saída dele. Talvez o Figueirense pudesse ter agido com mais carinho, não sei, né? Eu não sou torcedor do Figueirense, mas eu acho sim normal a saída dele de lá. Inclusive, acho normal que o Figueirense não queira ter ficado com ele. Não quer dizer que ele passou por um momento difícil no clube, que ele tenha que continuar sendo jogador do elenco, né? E também achei normal a ida dele para o Avaí. Acho que não achei nada demais, né? Eu não ficaria tão irritado se eu fosse torcedor do Figueirense devido ao contexto, né? De como aconteceu a saída dele do Figueirense e a chegada dele no Avaí. Renan, como você vê aí a passagem do Marquinhos pelo Avaí? Bom, eu vou na mesma linha do Matheus. Antes de falar da passagem dele pelo Avaí, eu sou totalmente de acordo. Eu acho que o Marquinhos fez uma história no Figueirense. Ele teve os seus méritos, né? Conquistou títulos. É um jogador que sempre teve carinho e respeito pelo torcedor do Figueirense. E a forma, eu acho que ele saiu do clube, acho que não foi da melhor forma que o clube poderia ter agido no momento. Claro que, como foi falado, ele tinha caído de rendimento, é verdade, mas
No caso do doping, eu vi que o Figueirense não abraçou ele. Eu acho que o Figueirense poderia ter abraçado mais o Marquinhos, até porque ele era uma referência, era sempre o capitão da equipe, então ele era um líder. Então, eu acho que a forma que ele saiu do clube, por mais que o contrato estava terminando, eu acho que ali o Figueirense, na minha opinião, falhou. E aí, em relação à ida para o Avaí, é profissional. O Betão, zagueiro do Avaí, até ele participou de uma live no seu Instagram e falou justamente desse ponto. Ah, se fosse jogar contra o Corinthians e ele fizesse gol, ele disse que ia comemorar sim, porque ele é profissional, quem paga, o pão de cada dia, quem paga é o clube. Ele sempre teve respeito por onde passou, e o Marquinhos não foi diferente. Tanto é que ele teve o carinho tanto do lado do Figueirense quanto do lado do Avaí. Eu tive a oportunidade de conhecer o Marquinhos quando eu era repórter na Rádio Guarujá, fui setorista do Figueirense por algum tempo, e o Marquinhos era um exímio profissional, um cara muito profissional dentro e fora do campo. Então, eu acho que ele teve uma carreira muito brilhante, é, principalmente aqui no Figueirense. Dentro de campo, no Avaí, como falou bem o Matheus, ele foi muito bem no ano de 2018, ali na fase da Série B do Campeonato Brasileiro. E em 2019 não dá para se avaliar somente o Marquinhos, porque no todo o Avaí foi um time muito limitado, então acho que não dá para cobrar muito do Marquinhos. Só que, claro, a idade pesa, o físico pesa, e a gente sentiu que o Marquinhos estava na parte física muito abaixo da média. Então, mas no geral, eu acho que o Marquinhos foi um grande atleta, um grande profissional, acima de tudo, até porque hoje é difícil de encontrar um profissional. Eu sempre, quando falo jogador de futebol profissional, eu lembro do Kleber Santana. Para mim, quando eu fui setorista do Avaí, eu disse, o cara que eu mais vi jogar profissionalmente, não jogador, mas profissional, chama-se Kleber Santana. Então, Marquinhos deixou sua contribuição no futebol brasileiro, principalmente no Figueirense. É isso, é isso. Resumindo muito bem, Renan, participou bem dos dois clubes enquanto pôde fisicamente, principalmente. E tu falaste do Figueirense. O Figueirense tem uma dificuldade muito grande quando o jogador ele se torna ídolo, ele muda um pouco o patamar do tratamento com o jogador. A gente tem diversos e diversos jogadores na história do Figueirense que tiveram problemas, principalmente no desligamento. E nesses casos específicos, como tu trataste, eu garanto que o Lucas corrobora desse meu pensamento, Lucas. Com certeza, a gente teve problemas aí desde a época lá de Fernandes, até a própria, for trazer mais para trás ainda, a própria saída do Márcio Goiano foi um pouco fria, lá em 2004 para 2005. Houve já algum problema, alguém que era icônico em relação à torcida, né, um jogador que era capitão, etc. E a gente pode trazer vários casos aí, como foi o Fernandes, né, o Wilson, como saíram, né, em relação à diretoria, foi complicado. Ele até colocou isso, né, na entrevista aí para BN, o Marquinhos Silva, no caso, que ele poderia ser visto aí como uma liderança negativa para os interesses de quem estava comandando o clube lá em 2017. Por isso que ele foi também, segundo aí opiniões dele, escanteado e não teve aí o devido tratamento. Sabe que houve essa dificuldade. Eu acredito que né, é mais uma torcida do que propriamente uma análise. Isso agora mude, né? Que tenham pessoas, eu sinto isso, que existem pessoas que se importam mais com o Figueirense lá, tanto na diretoria, tanto na parte técnica, né, o Gugu, enfim, o Felipe Gil, pessoal aí que conhece mesmo, que viveu o clube, que uns que torcem, outros que não, mas que respeitam o clube, que acho que é o principal para um profissional. É isso aí, Lucas. Concordo plenamente contigo. Espero que a gente consiga retornar às atividades o quanto antes com a segurança necessária para que essa diretoria consiga colocar tudo aquilo que tem de expertise, de conhecimento para o Figueirense voltar a melhorar financeiramente e voltar a crescer no futebol nacional. Vamos finalizando
o nosso programa. Já vamos batendo aí no tempo regulamentar. E aí o árbitro já deu mais uns acréscimos, porque o papo é bom. Finalizando, Lucas Fagundes, seu comentário final. Pessoal, primeiramente queria agradecer a todos, né, os que participaram nessa atividade, satisfação aí em projeto. Em relação aos pontos que nós abordamos, é isso, né? Acho que é mais do que nunca é paciência em relação aí a Covid, esse retorno. A gente sabe que é uma situação de exceção, né, século, né? Provavelmente quem vai estudar isso em 2100 vai estudar como uma segunda guerra, como uma gripe espanhola, algo que realmente mudou a sociedade. Não é diferente com o que impacta na gente no futebol. A gente espera aí que a coisa seja conduzida da melhor forma, né, e que não se tenha nenhuma medida esperada, não, que venha pôr em risco aí a saúde das pessoas que trabalham, porque vai ser um na água, né? Da forma, queremos aí que da melhor forma segura isso aconteça aí o quanto antes. É isso, pessoal. Isso aí a todos. Temos aí uma próxima aí junto a todos. Valeu, Lucas. Obrigado aí pela participação. Seu comentário final, Matheus Fidelis. Bom, primeiramente eu quero agradecer aí pelo convite, por participar. Espero que o projeto vá muito para frente. E também espero aí que o coronavírus seja em breve derrotado. Acho que todo mundo está com esse sentimento, né? Obviamente. E que possamos aí retornar às nossas atividades normais. E porque já está batendo muita saudade já daquelas coisas simples da vida, né? Que a gente tende a não valorizar quando nosso cotidiano está normal, mas que numa época assim, de quarentena a gente valoriza e muito, né? Então fica a minha torcida aí, não só pelo retorno do futebol, mas pelo retorno de todas as atividades, quando for conveniente para isso, né? Ninguém quer forçar nenhuma volta aí precipitada para que a saúde de pessoas de terceiros seja prejudicada, né? Então quero agradecer aí, muito obrigado pela audiência de quem nos escutou. Valeu, obrigado, Matheus. A saudade de xingar um lateral mal cruzado é grande, meu amigo. É grande. Matheus Schlickman, seu comentário final. O Matheus é o Fidelis, o Renan é o Matheus, perdão. Renan. Eu li a linha de cima, Renan, perdão. Tranquilo. Não, mas o Matheus é um nome bonito. É o seguinte, não, é só desejar, na realidade, agora é momento de saúde para todo mundo, que eu acho que é o mais importante nesse momento, tem que ter um momento discernimento, paciência, respeitar o próximo, respeitar as autoridades, principalmente as autoridades médicas. É um momento histórico, único nas nossas vidas, e que a gente mantenha o exemplo, né? Nós possamos ser o exemplo para o outro, né? Não julgar, mas fazer na prática que os outros tenham a gente como referência. Isso é o fundamental. E, claro, não posso negar que a saudade do futebol, e como você bem colocou, né, saudade de sofrer com os nossos times, tanto Avaí quanto Figueirense, porque a gente sofre, mas a gente gosta, né? Quanto mais a gente sofre, mais a gente gosta, e é o mais gostoso do futebol, é esse sofrimento, mais claro, com calma, com certa moderação. Um grande abraço para quem nos ouviu aí também, que possamos aí fazer muitos programas, sempre pensando no bem do nosso Avaí e Figueirense. Um grande abraço. Valeu, Renan. Renan, se passasse o programa todo sem errar alguma coisa, não dá. Alguma frase tem que ficar marcada para a posteridade. Com certeza. Amigos, um abraço a todos. Encerramos por aqui o primeiro programa do Clássico em Debate. Obrigado se você ouviu até agora. Um programa longo de estreia, mas o papo estava bem gostoso. Um papo que trouxe várias informações e opiniões interessantes. Até o próximo. A gente volta em breve. Só fique atento nas nossas redes sociais, lá no Twitter e no Instagram. Um abraço. Até a próxima.